Porque se por um lado a ideia de autonomia ela parece completamente ligada à nossa noção de liberdade, nós não conseguimos pensar uma experiência de liberdade sem falar na ideia da autonomia individual, nessa capacidade que eu tenho de dar para mim mesmo a minha própria lei de conduta, né? Quer dizer, por outro, é inegável que para que eu possa aparecer como um sujeito apto a enunciar tal lei, ou seja, um sujeito moral, algo deve ser formado em mim, né? E é isso que eu queria um pouco explicar, como é que do ponto de vista psicológico você tem essa formação, como ela tem um preço, como se paga alguma coisa e como há limitações, ou seja, um preço a pagar no sentido de que há uma limitação que se produz quando nós tentamos ser sujeitos autônomos, né? Essa ambiguidade, essa ambivalência, né? De um lado, um conceito que é fundamental para nós pensarmos nossa ideia de liberdade, e por outro também um conceito que muitas vezes nos aprisiona em uma certa normatividade, uma espécie de visão normativa do homem, né? É condição para que nós possamos pensar experiências complexas, como por exemplo a experiência da moral. Nesse sentido, eu diria que a teologia protestante é muito rica, enquanto um primeiro espaço de reflexão sobre a noção de indivíduo, que é algo que nós aceitamos de maneira relativamente não problemática, mas também sobre a noção de autonomia. Os protestantes eles tinham duas ideias que eram fundamentais, né? A primeira era a ideia da livre interpretação da Bíblia, né? Ou seja, a ideia de que de uma certa maneira há uma experiência individual de interpretação, que ela funda uma individualidade, porque a palavra ela me é dada no meu espaço interior, né? Algo muito diferente de uma interpretação mediada, onde uma instituição faz o papel da propulsora da verdade. Então acho que o problema da livre interpretação é algo fundamental. Outra é a crença de que a salvação vem pela fé, né? Não vem pelas obras, né? Então, ou seja, há uma exigência então de uma espécie de inquisição constante de si, né? Não só de um autocontrole constante, mas de uma unidade constante da conduta, porque essa unidade é a garantia de que a minha fé ela é efetiva, né? Então nasce a ideia de unidade, nasce a ideia de interioridade, dois elementos fundamentais para que nós possamos constituir a noção moderna de autonomia. Porque quando Kant vai falar sobre a ideia de lei moral, ele diz o respeito é o único sentimento moral, né? Quer dizer, porque o respeito é aquilo que garante, de uma certa maneira, a minha ligação, ou pelo menos aquilo que expressa a minha ligação com a lei moral, né? Só que eu acho que fazer uma articulação entre o Kant e Freud é interessante exatamente nesse ponto, de perguntar o que significa o respeito à lei, né? Porque Freud vai ter uma visão muito materialista desse processo. Ele vai dizer, não é possível dissociar a experiência de respeito que eu tenho, por exemplo, no interior da família, o respeito que eu descubro que devo ter em relação às figuras de autoridade da minha família, como por exemplo meus pais, né? O respeito que eu desenvolvo na relação com instituições, com escola, com igreja, por aí vai. E o respeito é algo aparentemente abstrato e universal, como há uma lei moral, né? Existe uma ligação para o Freud muito profunda entre os dois, né? Por quê? Porque todas são figuras da experiência da autoridade. Para ele não há uma distinção entre uma autoridade que se legitima de maneira transcendental, né? Porque era uma autoridade relacionada a uma lei que não é empírica, uma lei que não tem gênese, porque é uma lei que eu descubro através de uma espécie de dedução transcendental. Então ele vai dizer, a autoridade que me aparece na minha relação inicial, por exemplo, no interior da família, é o que vai determinar todo o meu comportamento moral.
A ação moral ela é estruturalmente falível. E essa me parece uma ideia muito importante. Porque se há alguma coisa a criticar dentro do edifício reflexivo da filosofia moral kantiana, de uma grandeza e complexidade a toda prova, né? Se algo que me parece que é criticável é a ideia de que é possível garantir uma certa segurança ontológica e moral. Ou seja, eu sei como eu devo agir, né? Essa que sempre para mim foi, digamos assim, a proposição mais assombrosa, né, do pensamento kantiano. A ideia de que, independente da minha experiência no mundo, eu sei como eu devo agir. Independente da minha experiência, eu sei, por exemplo, que contar mentiras é contra a lei moral, né? Por quê? Porque a lei moral ela é basicamente um conjunto de procedimentos formais, né? 3 procedimentos fundamentais: universalização sem contradição, a incondicionalidade e a categoricidade. Se eu penso uma ação, e se essa ação pode ter esses 3 predicados, se ela pode ser universal, ela pode ser feita em qualquer circunstância, em qualquer momento, se ela, sem que uma contradição ocorra, se ela pode ser incondicional, ou seja, ela é feita por ela mesma, não porque eu estou tentando conseguir alguma outra coisa a mais, como, por exemplo, uma criança que deixa de mentir porque ela não quer a coerção paterna, né? E se ela é categórica, ou seja, ela só pode ser feita dessa forma, então ela é moral. Ela passa pelo estatuto da moralidade, né? Então você tem uma segurança, né, que te permite, então, em última instância, saber como agir, né? O que é interessante no caso da psicanálise é que você retira essa insegurança. Você retira essa insegurança a partir do momento que você lembra, mas eu posso passar por situações formalmente compatíveis com esses preceitos morais e mesmo assim produzir uma ação imoral, né? Mesmo tendo uma ação que possa ser universalizável, pode ser incondicional, ela ainda pode ser imoral, né? Então, nesse sentido, e mais do que isso, nós podemos até alimentar outras perspectivas, lembrando, mas ações que não são universalizáveis, elas também podem ser morais, né? Em certas circunstâncias, né? Por exemplo, existe uma crítica que é, digamos assim, uma crítica que nós poderíamos trazer do pensamento liberal. Isso é uma coisa engraçada. O Adam Smith falava, o teórico da economia, o filósofo da economia, tem todo um tratado dos sentimentos morais. Ele falava, por exemplo, eu não devo esperar da benevolência do açougueiro, do padeiro, certo? Que devido à sua benevolência eu possa ter então uma melhor carne, um melhor pão, né? Eu tenho que contar com o seu egoísmo, porque o egoísmo deles faz com que eles entrem em concorrência, faz com que eles produzam então melhor, eles produzam a riqueza social, né, da melhor maneira. Ou seja, veja, eu falo que nesse aspecto o egoísmo é um sentimento que produz o bem comum. Ou seja, nesse caso ele não seria imoral, o que para o Kant é completamente impensável, né? Porque o egoísmo não permite mas o que é interessante é que nesse caso, veja que engraçado, eu posso universalizar, eles universalizam o egoísmo. Mas voltando à sua questão inicial, eu insistiria, no caso da psicanálise, o que é mais interessante é que ela nos coloca um regime de suspeita em relação aos nossos valores morais, né? Esse regime de suspeita ele pode ser um modelo de ação. Eu posso agir sob autossuspeita. Talvez seja a melhor maneira de agir, né? Quer dizer, eu posso agir numa situação onde nem sempre eu posso confiar nos meus afetos e nem sempre eu posso confiar nos meus princípios. Então eu tenho que fazer uma balança contínua entre os dois, né? Essa discussão sobre o dever, discussão de moldes kantianos, que foi um pouco de onde eu parti, ela tem uma importância política grande, porque ela aparece no momento em que a sociedade moderna começa a colocar em questão os seus valores comunitários, né? Onde, quer dizer, em outras circunstâncias, eu poderia responder como eu devo agir, fazendo apelo aos valores da minha comunidade. Eu ajo reproduzindo os valores da minha comunidade, né? Eu ajo reproduzindo o modelo de virtude que a minha comunidade desenvolveu,
né? Eu ajo levando em conta as qualidades virtuosas que a minha comunidade respeita, né? Então, tem uma ação profundamente vinculada a um espectro, a um universo comunitário, né? O que é interessante da perspectiva kantiana é que ela quebra isso, né? É que ela fala, de uma certa maneira, ela lembra isso. Ela lembra, olha, os valores da comunidade podem ser tão profundamente opressivos e injustos também, né? Então, nesse sentido, eu preciso de alguma coisa que me permita legislar moralmente, não como membro de uma comunidade, mas como uma espécie de sujeito universal, né? Agora, é fato que também essa ideia extremamente formal de universalidade, ela também pode provocar, de uma certa maneira, um consciente de violência, né? Por quê? Porque, em última instância, ela parte do princípio de que nenhuma sensibilidade afetiva em relação a um contexto específico deve entrar no julgamento da ação, né? Como se nada na minha sensibilidade em relação a um contexto específico pudesse me esclarecer sobre o que deve ser a experiência moral. Então, o problema é acreditar que a forma da ação ela já define, digamos assim, a estrutura formal da ação define o seu conteúdo semântico, né? Então isso te permite decidir então como ela deve ser aplicada e quais são as regras de conduta que são condizentes.